Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Família, tenho que deixar aqui um recado para vocês. O YouTube não está entregando os meus vídeos. Então, para vocês não ficarem sem assistir, não se esqueçam, todas as terças e sextas-feiras, a partir das 8h30 da noite, temos relatos novos aqui, tá bom? Eu espero vocês todas as terças e sextas. E agora, estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: meu avô sacou a peixeira contra um lobisomem. Olá, Agatha, tudo bem com você? Faz tempo que fiquei de mandar o relato do meu avô e minha mãe. É um relato verídico, que até hoje ouço minha mãe contar. Se vocês gostam de uma boa história, prestem atenção no que aconteceu na década de 60 no interior do Ceará. Minha mãe se chama Catarina e tinha 15 anos na época. Era caçula de 3 irmãos. Meu avô se chamava José Domingos, mais conhecido por Zé Grilo, pois era muito magro, quase seco e bem alto. Já minha avó faleceu pouco tempo depois do nascimento da minha mãe. Ela se chamava Luísa. Quem a conheceu dizia que ela era um doce de pessoa, muito amorosa e prestativa. Totalmente o contrário do meu avô, que era bruto e estúpido. Bom, meu avô trabalhava para uma família bem rica da região. Era o faz-tudo deles. As más línguas falavam que meu avô fazia coisas ruins, tipo dava cabo das desavenças do patrão. Mas isso nunca ficou provado. Inclusive, minha mãe nega essa história. Mas enfim, esse patrão, que vou chamá-lo aqui de Chico, tinha muitas fazendas espalhadas pelo Ceará. Era muito rico e influente. Ele tinha 2 filhos. O mais velho se chamava Leôncio, morava fora do Brasil. E o caçula, Leandro, estava indo para São Paulo terminar os estudos. A esposa do seu Chico era muito doente. Ninguém sabia o que ela tinha. Ele já tinha gasto horrores com médicos, exames, internações e ninguém dava um diagnóstico. O que se sabia é que ela ficou doente na mesma época que o filho mais velho foi embora do Brasil. Os empregados comentavam, entre eles, que houve uma grande discussão entre eles dois e que uma semana depois, Leôncio foi embora. E é aí que minha mãe entra na história e também nessa confusão. Seu Chico perguntou ao meu avô se ele sabia de uma moça direita e trabalhadora que pudesse ser cuidadora de sua esposa. Na mesma hora, meu avô pensou na minha mãe e indicou ela para o serviço. Ela aceitou logo de cara, pois naquele tempo, quem trabalhava para alguma família rica ganhava muito bem e era bem visto. Então ela iniciou sua jornada 2 dias depois e praticamente só ia para casa para dormir. Mas ela não reclamava, pois era melhor do que continuar no serviço duro da roça. Estava dando tudo certo, até que 6 meses depois, o bom filho ou mau filho retornou para casa. O tal de Leôncio chegou cheio de malas, caixotes com pertences e presentes para todo mundo. Seu Chico até chorou de felicidades. Já Dona Laurinda, a mãe dele, não pareceu ficar tão feliz. Logo Leôncio ficou a par da saúde da mãe e da ida do irmão caçula para São Paulo. Diante desses fatos, mais o agravante da idade do pai, o que era para ser somente uma visita virou estadia definitiva. Aí pronto, Agatha, foi aí que começou o tormento da minha mãe. Conta minha mãe que ele era muito diferente do irmão. Tinha olhos profundos, pareciam de vidro. A pele era pálida, vivia passando pomadas em pequenas feridas que saíam no corpo. Ele dizia que era alergia, mas ninguém acreditava. Fora isso,
Uma coisa que minha mãe percebeu desde o primeiro momento foi o mau cheiro que ele exalava. Podia ter terminado de se banhar, fedia cachorro molhado e roupa embolorada. No quarto dele, ninguém tinha permissão para entrar, nem mesmo para limpar. O que ele trouxe nos caixotes, ninguém nunca soube. Ele evitava conversar com a própria mãe, e ela também não fazia questão. Algumas vezes, minha mãe ouviu Dona Laurinda resmungando sobre o filho, como se estivesse se queixando e ao mesmo tempo pedindo para Deus ter misericórdia dele. O cabra era muito apático e fazia questão de mostrar o desprezo pelos funcionários da fazenda. Às vezes, fazia piadas e deboches. Ágata, o meu avô, era muito observador e de cara não foi com as fuças daquele sujeito. Ele dizia que o tal Leôncio fedia confusão, e ele tinha razão. Aí se deu que certo dia o patrão pediu ao meu avô que levasse o pagamento dos funcionários da outra fazenda. Isso também fazia parte das obrigações dele. E como de costume, ele se levantou cedo, por volta das 3 da manhã, tomou um belo de um café reforçado, acordou minha mãe e juntos foram para a fazenda. Chegando lá, minha mãe foi cuidar das coisas da patroa e meu avô foi até o escritório pegar o envelope com o dinheiro que o patrão deixou em cima da escrivaninha. Antes do meu avô pegar a estrada, ele chamou minha mãe de canto e falou: "Fia, hoje é dia de fazer o pagamento dos trabalhadores. Você sabe que o pai não tem hora para voltar. Sendo assim, fique aqui me esperando. Se for preciso, até durma por aqui mesmo, viu? Não vá para casa sozinha porque é perigoso, tá bom?" Minha mãe obviamente obedeceu, pois já sabia que o caminho era longo e à noite era muito perigoso uma moça sozinha pelas estradas. Bom, aquele dia passou muito rápido. Logo chegou a noite e por volta das 8 horas os patrões foram dormir. Naquele dia, o tal Leôncio não tinha aparecido em casa nem na hora das refeições. Minha mãe então foi para o quartinho da empregada, nos fundos do casarão, e ela tinha o costume de rezar o terço antes de dormir. Conta ela que o casarão estava no completo escuro, todas as luzes apagadas. Lá fora só se ouvia uma vaca ou outra mugir, um latido aqui e acolá dos cachorros, mas tudo isso era normal. Estava ela ajoelhada ao pé da cama, de olhos fechados, rezando, quando alguém bateu na porta do quarto. Ela foi atender pensando que era a patroa precisando dela. Disse que na hora que abriu a porta, o tal Leôncio pulou para dentro do quarto e trancou a porta. O quarto foi tomado por um cheiro insuportável. Ela se afastou assustada e perguntou o que ele queria. Disse que os olhos dele estavam bem arregalados e os cabelos espetados para cima, como se tivesse levado um choque de 220 volts. O tal Leôncio partiu para cima dela sem cerimônia alguma, tentando agarrá-la à força. Muito assustada com a situação, ela falou que ia gritar pelos patrões. E foi aí que ele agarrou no pescoço dela com tanta força que a ergueu do chão e falou bem assim: "Então tenta gritar, Cibito. Antes que você abra a boca, eu arranco tua garganta fora." E tinha tanta força que parecia um gigante esmagando o pescoço dela. Então ela começou a perder o ar, começou a ficar até com os olhos embaçados, e ele não soltava ela. No meio daquela agressão, ela começou a se debater e bateu o braço no abajur que estava ao lado da cama, fazendo aquele barulhão de louça quebrando. Aí o safado soltou ela e saiu rápido do quarto. Ela aguardou um pouco pensando que os patrões tinham ouvido, mas eles não ouviram ou fingiram não ouvir. Então, com muito medo, calçou os sapatinhos, pegou sua mochilinha e decidiu ir embora para casa. Já passava das 10 da noite quando ela passou pela porteira e pegou a estrada a pé. Ela conta que o medo que sentiu do Leôncio foi maior do que o medo de acontecer algo com ela na estrada. Enxugando as lágrimas, caminhou ligeiro, passando por muitos trechos terríveis da estrada. Eram árvores retorcidas, corujas cantando, mato se mexendo, e ela não parava um minuto e nem olhava para trás.
Disse que já estava se aproximando de um trecho de plantação de carnaúbas quando de trás de uma árvore ouviu um ronco igual ao de porco. Nesse momento ela se apavorou, pois pensou ser realmente um porco do mato, e às vezes eles podem até atacar. Aí ela começou a correr, e algo começou a correr atrás dela. Ela disse que olhou para trás e viu um vulto negro muito grande, com olhos vermelhos, correndo igual um cachorro, e aquilo rosnava. Agatha, minha mãe se arrepia quando conta essa parte da história, viu? Pois o cheiro daquilo era igual ao cheiro do tal Leôncio, cachorro molhado com roupa embolorada. Aquela coisa rapidinho a alcançou e a derrubou no chão. O vira-bicho colocou uma das patas em cima das costas dela e a pressionou contra o chão de terra. Ela conta que a pata era maior que uma pata de boi e as unhas furavam as costas. Ela gritava por socorro e aquilo não a soltava. Ele rosnava e roncava alto, como se estivesse feliz com o sofrimento dela. Ele estava torturando minha mãe e por algum motivo teve um momento que ele tirou a pata de cima dela. Aí a coitada levantou catando cavaco e saiu correndo com as pernas trançando. O bicho deixou ela pegar uma boa distância para dar outra carreira nela. Mas o que ele não esperava é que logo mais à frente, depois da plantação de carnaúbas, meu avô vinha retornando para a fazenda. De longe, meu avô ouviu aquela gritaria por socorro e sons de pisadas que vinham de encontro a ele. Mais que depressa, ele escondeu o cavalo no meio do mato e ficou numa moita, espiando o que vinha por ali. Foi aí que ele reconheceu a voz da minha mãe. Então pegou o 38 da cintura e pulou no meio da estrada. Deu de cara com a minha mãe, que vinha numa carreira só. A coitada estava toda esfolada e com os cabelos em pé. Quando os dois se trombaram, ele perguntou: "Minha filha do céu, o que aconteceu?" E ela, quase desmaiando, respondeu: "Pai, tem um bicho vindo atrás de mim." Quando ela terminou de falar, meu avô viu aqueles dois olhos vermelhos vindo correndo pela estrada. Ele mirou o 38 e disparou. O bicho pulou no mato e depois voltou para a estrada de novo. Então meu avô falou para ela correr e subir numa árvore. E o bicho ficou de longe encarando meu avô e fazendo menção de atacá-lo. Olha, Agatha, meu avô podia até ser velho e seco igual um grilo, mas não era frouxo não, viu? Ele ficou parado no meio da estrada e gritou para o lobisomem: "Vem, seu maldito, eu sei o que tu é. Você quer carne? Quer sangue? Então venha, fiote de cramunhão." Minha mãe conta que o lobisomem bufava de ódio. Não dava para ver exatamente os detalhes de como ele era, por conta daquela escuridão. Só dava para perceber mesmo o tamanho e os olhos vermelhos. Aí, Agatha, aquilo partiu para cima do meu avô. E o cipó velho não arregou. Meteu o dedo no 38 e os tiros cantaram bonito. Disse que o bicho pulava igual macaco, desviando das balas e tentando avançar mais e mais. Mas aí acabou a munição e meu avô puxou a peixeira da cintura. Minha mãe conta que gritava para ele subir numa árvore também, mas meu avô não era homem de correr, ainda mais porque aquilo tentou pegar sua filha. Ela disse que na hora que meu avô puxou a peixeira, o lobisomem soltou um uivo tão estranho que ela quase caiu da árvore. Aí ele veio para cima do meu avô com unhas e dentes. A sorte é que meu avô era muito magro e seco, por isso tinha muita agilidade, mas não podia deixar o vira-bicho se aproximar muito, pois seria fatal. O lobisomem deu um bote e meu avô pulou de banda. Ele deu outro bote e meu avô lhe deu uma lapada de peixeira. No terceiro bote, ele veio em pé, se equilibrando em duas pernas. Quando ele esticou o braço para pegar meu avô pelo pescoço, o velho só deu uma na munheca do bicho, que separou a mão do braço. Disse que o bicho deu um grito tão alto que quase perdeu a voz. Nisso ele começou a se afastar, segurando o cotoco de braço e gritando, e meu avô, assustado com aquela cena, não quis se aproximar muito. Ficou meio distante, atento ao contra-ataque.
Mas o bicho, Ágata, andava para lá e para cá urrando de dor e xingando o meu avô. A voz era rouca e arranhada. Ele começou a xingar meu avô de velho maldito. Seu maldito, eu te mato, seu maldito. Ágata, percebendo que o lobisomem não ia mais atacar, meu avô pegou minha mãe na árvore, montaram no cavalo e saíram ligeiro da estrada, deixando aquele lobisomem urrando de dor. Ao chegar em casa, minha mãe conseguiu contar tudinho o que aconteceu. E meu avô, que era um homem muito esperto, logo falou: "Ah, pois pronto, aqui a gente não pode ficar mais um minuto sequer. Se o patrão não me matar porque eu aleijei o filho dele, o próprio vira-bicho vem nos pegar. Bora, vamos arrumar as trouxas rápido e sair daqui." Ágata, eles arrumaram só o que deu em pequenos sacos de estopas e abandonaram tudo. Andaram até amanhecer. Foi quando conseguiram carona de beira de estrada e conseguiram sair do Ceará e chegar em outro estado, só de carona em carona. Minha mãe diz que foi muito difícil aquele período. Passaram muita necessidade, mas se continuassem lá, com certeza iriam pagar com a vida. Por conta da distância, nunca souberam que fim levou o vira-bicho. Deve ter continuado fazendo maldades, né? Só que agora, com uma mão a menos. Bom, Ágata, eu queria ter gravado minha mãe contando este relato, mas ela não quis. Então fui escrevendo enquanto ela contava. Ah, eu esqueci de mencionar. Meu avô faleceu bem velhinho, com 84 anos. Enquanto viveu, não tocava nesse assunto. Ele dizia que não podemos mencionar o nome do lobisomem dentro de casa, porque atrai o bicho. Enfim, Ágata, é isso. Por motivos óbvios, não mencionei o nome real da família, pois vai saber se eles acompanham relatos de lobisomem no YouTube também, não é? Então é isso, obrigada por contar a história do meu avô e minha mãe, eu estarei aguardando. Um abração a todos. Relato: minha avó soprou uma erva e o lobisomem fugiu urrando. Saudações, família Uivos, me chamo Guilherme. Com 15 anos de idade, vi uma criatura muito sinistra, um lobisomem. Isso aconteceu em Dirce Reis, no interior de São Paulo. Tudo aconteceu na casa dos meus avós. Naquela noite, meu pai teve uma crise renal e quando isso acontecia, tinha que levá-lo imediatamente para a Santa Casa. Foi então que minha mãe tirou o carro da garagem e fomos às pressas até o centro da cidade. Isso já devia ser umas 23 horas. Quando chegamos no hospital, meu pai foi logo atendido e alguns minutos depois, o médico nos avisou que ele iria ficar em observação a noite inteira e precisaria de um acompanhante. Então minha mãe resolveu me levar para a casa dos meus avós e depois retornaria ao hospital. Meus avós moravam praticamente fora da cidade, num bairro bem rural. Para chegar até lá, tínhamos que pegar estrada de chão de terra. Assim que chegamos, minha mãe explicou para eles o que estava acontecendo e rapidamente voltou para o hospital. Eles me acolheram e ajeitaram um cantinho para mim no sofá. A casa deles era bastante humilde. Lembro que algumas paredes eram de tijolos e outras de madeiras. Havia muitos buracos nas paredes e meu avô costumava tapá-los com barro molhado e às vezes apenas com pedrinhas. O quintal era grande e havia muitas ervas espalhadas, pois minha avó era benzedeira. Muitas pessoas a procuravam em busca de rezas e ela usava aquelas ervas do quintal. Bom, depois de tomar um chá bem quentinho, fomos todos dormir, pois já passava da 1 da manhã. Não sei ao certo quanto tempo eu dormi, mas acordei de repente com um barulho estranho e muito alto que vinha lá de fora. Eu sentei no sofá e fiquei escutando aquilo. Até então parecia alguém muito pesado se arrastando. Logo em seguida, os cachorros da rua começaram a latir. Foi uma algazarra muito grande. Poucos minutos depois, ouvi aquele arrastado se aproximando da nossa casa. Parecia que tinha adentrado o quintal, que na época não tinha muros e nem cercas. Foi nesse momento que meu avô apareceu na sala segurando uma vela acesa. Eu levei um baita susto que quase gritei, mas ele colocou o dedo nos lábios e me falou: "Shhh, fica quieto, menino."
Aí eu perguntei por que ele não acendeu a luz, e o que ele respondeu me deixou completamente apavorado. Não pode acender a luz, senão ele quer entrar. Nessa altura eu já estava para lá de Bagdá de tanto medo, mas mesmo assim perguntei: ele quem, vô? E ele respondeu quase sussurrando: o lobisomem, meu filho. Agatha, eu paralisei na mesma hora. Eu não queria acreditar que tinha um lobisomem lá fora, mas a expressão de preocupação do meu avô não deixava dúvidas. Era mesmo um lobisomem. Então corri até ele e o agarrei. Vô, eu tô com medo, e agora? Eu perguntei. E ele não disse nada. E aquilo lá fora chegou bem devagarinho na nossa porta. Ficou roncando pelas brechas. Nesse momento minha avó se levantou também e foi olhar por uma das brechas da parede. Depois ela olhou para o meu avô e fez sinal de positivo com a cabeça, confirmando que era mesmo um lobisomem. Nesse momento, com o perdão da palavra, eu já estava todo mijado e cagado. Era horrível os sons que aquela criatura fazia. Era um rosnado misturado com ronco de porco, que eu nem sei direito o que era, mas era tenebroso. E o bicho cheirava a porta com tanta força que dava para ouvir do outro lado. Foi aí que eu não sei o que me deu na cabeça de espiar pelo buraco também. Me arrependo até hoje, pois ver um lobisomem é algo para te assombrar pelo resto da vida. A visão foi tão feia que não consegui olhar por mais de alguns segundos. Senti um medo tão forte que comecei a chorar sem perceber. Agatha, o que eu vi era um cachorro gigante com a cabeça de porco, os olhos amarelinhos igual gema de ovo. Era todo deformado e parecia estar com sarna. Me afastei rapidamente e me escondi atrás do meu avô. Por incrível que pareça, eles não estavam com medo, apenas preocupados. Em certo momento, minha avó saiu de fininho e foi até a cozinha. Pegou uma chaleira velha que ficava em cima do armário. Aquela chaleira sempre esteve ali e minha avó nunca usava. Ela abriu a tampa e pegou lá dentro um punhado de erva. Então ela esfregou aquela erva entre as mãos e um cheiro estranho que eu nunca tinha sentido invadiu a casa. Não era cheiro ruim, mas também não era bom. Ela passou rapidamente por nós e foi até a brecha da porta, onde o lobisomem estava com o focinho enfiado. Ela soprou aquilo várias vezes no focinho dele. Agatha, foi instantâneo. O lobisomem começou a rosnar mais alto e mais forte e começou a dar pinote em frente à porta. E minha avó continuava soprando aquilo. Não deu 5 minutos, o lobisomem deu uma porrada muito forte na porta e saiu galopando. E os cachorros continuaram latindo e uivando. Assim que ele foi embora, o meu avô acendeu as luzes e abriu a porta. Olhou o quintal inteirinho, mas não tinha nem sinal do lobisomem. Então nos trancamos novamente. Eu estava tremendo de medo. Queria ir embora para minha casa. Mas minha avó tentou me acalmar e me disse algo que eu nunca esqueci. Ela falou que era normal lobisomens aparecerem em lugares de muita mata, em áreas rurais, pois nesses lugares eles podiam cumprir a sina. Então perguntei o que era aquilo que ela tinha soprado nele. Ela hesitou um pouco, mas depois falou que era a erva do lobo. Disse que lobisomem nenhum aguenta o cheiro dela e que se ele comer pode até morrer. Pedi para ver a erva, mas ela não deixou. Disse-me que é uma erva tóxica e pode matar até humanos. Enfim, eu não sei onde e como minha avó conseguiu aquela erva, pois ela não quis me falar nada mais. Só sei, Agatha, que vi um lobisomem de verdade e ouvi ele passando mal depois que minha avó soprou aquilo nele. Não preciso nem dizer que passei a noite sentado sem pregar os olhos, né? E de manhã, quando minha mãe me buscou, no caminho para casa eu contei tudo para ela. Ela ficou um tempo calada e depois me falou que meus avós sabiam muitas coisas, pois foram criados em sítios. Agatha, desde então eu acredito em absolutamente tudo do sobrenatural e respeito muito, pois quero bem longe de mim. Sobre os meus avós, eles continuaram morando lá até o final da vida e eu passei a visitá-los somente durante o dia e sempre perguntava se o bicho tinha aparecido.
Minha avó respondia que ele não era besta de voltar por causa da tal erva. Enfim, foi isso que me aconteceu e que me aterroriza até hoje. Nessa vida, tenho apenas duas certezas: a morte é certa e lobisomem existem. Ficarei feliz em ouvir o meu relato no seu canal, Ágata. Muito obrigado e boa noite. Impressionantes os relatos de hoje, não é, família Uivos? Que vovô casca grossa, hein? Não deitou pro lobisomem. É, tem que ser assim mesmo, porque a maioria deles só ataca quem tem medo. Bem feito, ficou sem a mão. A vovó do segundo relato também colocou o maldito pra correr. Fiquei curiosa sobre a erva que ela usou. Vocês conhecem essa erva do lobo? Me digam nos comentários, porque eu estou realmente curiosa. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve no clima de Sextou Bebê para Rosimeire Ramos, Sandra Araújo, Antônio Júnior, Eliezer Gonçalves, Ruth Nea, Beatriz Reis, Luciano Luiz Sena, Inácio Fernandes, Joana Santos Saraiva, Peter Souza Santos, P. Silva, Verdades Inconvenientes, Leila Borges, Diva Gomes, Patrícia Costa, Maria de Fátima Soares, Maria Augusta, Francisco Oliveira, Divina da Silva, José Carlos, Jaqueline Souza da Silva, Ailton Marinho, Bárbara Cristina Araújo, Carlos Marques, Vanessa Pereira da Silva, Eunice Terezinha de Arruda, Tânia Tomico, Arlete de Freitas, Guilherme Martins, Miriam Bade, Dani Ribeiro, Ângelo Augusto da Silva, Iraci Souto, Andy, Severina Barbosa, Evaldo Ribas, Marcelo Stradman, Marisa, Sônia Maria Moura, Elaine Pluceno, Gilvânia Lima, João Passoni, Isa Silva, Bárbara Dias, Clairton de Souza, Nilce do Lago, Elisandra Cruz, Sebastião Paulo Rodrigues, Diego Erharte, Lana Mari, Florinda Dias, Antônio Marcos, Maria Fernanda, Wendel José Gonçalves, Jefferson Sobreira, Gessiano Alves, Thalita Silva, Valdênio Oliveira, Mili Bexele e Jonas Luiz. Família, obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Gratidão sempre. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, um ótimo final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!